Aqui nos encontramos para mais um episódio Conta, a continuidade do nosso convidado, senhor conselheiro, professor, amigo, pai, Dionísio da Costa, e que hoje nos vamos concentrar um bocadinho mais naquela parte, porque deste muito, contribui muito esse seu trabalho a nível profissional, que eu acho que teve um impacto enorme nos seus alunos e com todas as pessoas com quem se cruzou a nível profissional, mas também a nível artístico, a nível musical. Acho que o Dionísio teve um grande impacto nesta área, deste lado do Atlântico, nesta área também. E também falar um bocadinho da sua ligação, porque todos nós também conhecemos um bocadinho o Dionísio das atividades religiosas, o Dionísio dos espetáculos em La Salette, este Dionísio também ligado à parte religiosa, em que nós não queremos, eu pessoalmente não gosto muito de estar puxando sempre aquela parte igreja ou espiritual e falar com padres, mas por vezes eu vindo da nossa comunidade temos sempre mais alguma coisa a aprender. Por isso, Dionísio, aqui estamos para continuar esta nossa conversa e começava por como é que o Dionísio descobria este seu dom musical? Essa sua habilidade. Olha, o que é que se pode, uma habilidade natural que já nasceu com o Dionísio? Eu descobri com uma tia minha a dizer-me que eu era uma cana rachada. Boa, graças à sua tia. Foi um desastre. Eu tenho dois irmãos, um irmão e uma irmã. Eu sou mais velho e, portanto, fui sempre o ponta de lança na família. Era o primeiro a ir para a igreja, fui o primeiro a ir para a escola, fui o primeiro a ir para a catequese, fui o primeiro isto e aquilo. E então, geralmente era na catequese que a gente aprendia coisas a cantar, e como aprendia outras, mas quer dizer, aprendíamos a cantar, sobretudo na preparação para alguma festa, para a primeira comunhão, para a comunhão solene, etc. E eu talvez estivesse a preparar-me para a primeira comunhão. Nós aprendíamos 2 ou 3 cânticos específicos para aquela celebração. E um dia eu lembro-me que cheguei a casa, eu tinha uma tia solteira que já estava a criar uma certa tendência para ser solteirona. Sabes que há aquela progressão em certas pessoas. E minha tia estava a criar já isso. Mas eu cheguei a casa e ela disse-me: o que é que aprendeste hoje? E eu disse: olha, eu aprendi este, que era assim, eu disse 2 ou 3 palavras do cântico, como é que cantas? E eu tentei cantar e já não me lembrava, mas tentei, mas não deu certo, aquilo estava tudo desafinado. E ela então chamou-me cana rachada. E quando era meu irmão e minha irmã, eles muito afinadinhos, lembravam-se, tinham uma memória musical muito boa. Eu era sempre uma cana rachada e já tinha aquele rótulo, já tinha aquela fama e não mudaram dali. Ela, minha tia. Mas eu, a pensar em ir para o seminário, soube, assim por linhas travessas de outros seminaristas, que aprendia-se música, mas a sério. E com solfejo e entoação e tudo, e eu cá para mim, quando eu chegar ao seminário, era logo na primeira aula de música, eu vou estar ali atento, que vou saber música e pronto. E minha tia vai ver que não sou cana rachada. Bom, isto foi verdade, eu fui para o seminário, aprendi música e tudo, fui andando por aí fora, por curso fora, pois já não ouvi a minha tia dizer isso, mas já para o fim do curso, sei lá, 10º ano, 11º ano, eu quando ia para férias, eu é que estava encarregado da música da grande festa de 15 de agosto, que era mesmo durante as férias, eu é que estava responsável pelo coral da igreja e pela parte instrumental que se preparava, etc. E houve uma festa, naquele tempo a missa era celebrada já virada para o povo, né? E na minha igreja o coral ficava por detrás do altar, de modo que os cantores estavam todos a ver o corpo da igreja, mas eu que estava a reger estava de costas para a igreja. E ainda por cima ficava tapado pelo padre que estava a celebrar e por aqueles que estavam assim na celebração. O que é certo é que
houve a grande festa, a missa solene da festa. Fui para casa no fim do dia, claro, estava a família toda, a gente depois jantou e isso tudo, mas quando eu entrei em casa, minha tia, já descalça, ainda com as suas meias, que eu lembro, mas já descalça, ela vem para mim, ela dá-me um abraço e começa a chorar. E ela diz assim: eu quero-te pedir muito perdão, muita desculpa de te ter chamado de cana rachada. Tu sabes que hoje, quando eu cá embaixo vi os teus braços no ar, as minhas lágrimas caíam. E pronto, e deixei de ser cana rachada naquele dia. Mas foi isso. Mas no seminário eu foi sempre a música que o me Dionísio apaixonou. tem a noção do impacto que a sua atuação teve aqui deste lado do Atlântico a nível musical e a nível de atividades ligadas à parte religiosa e não só, e comunitária. Também fez muito. Quais foram para si os momentos mais para si que valorizou mais? Quer dizer, eu valorizei muito a iniciativa que tivemos de formar o grupo Placarte. Era um grupo familiar e começámos talvez com 4 ou 5, depois tivemos um outro casal que também se juntou, ele cantava e também era muito bom em keyboard, em teclados e também viola, e a esposa em flauta. E, portanto, o Placarte para mim foi... Porque ali a gente criou muitas canções com letras alusivas à nossa situação de imigrantes e isso tudo, e para nós era uma terapia, sabes? A gente estar assim a lidar com a experiência que a gente tinha na vida. Outra experiência que para mim marcou-me muito musicalmente foi o Coral de Herança Portuguesa, porque estive no princípio juntamente com o vice-cônsul Rogério Medina e depois também o Paulo Carvalho, que também foi muito ativo nesse sentido, e o Sr. Arnaldo Betancourt, que era o nosso pianista, de saudosa memória, e de modo que essa experiência também foi bastante marcante para mim aqui na comunidade. E eu tenho atuado muito sozinho também, quando é preciso. Houve uma altura da minha vida em que eu virei muito mesmo para o campo, digamos, religioso, e foi sobretudo a partir de um milagre que aconteceu com a minha filha. Eu tenho 2 filhas que são as mais velhas dos 4, os rapazes são mais novos e as 2 filhas são as mais velhas. E a mais nova das 2 teve um tumor no cérebro, tinha 11 anos mais ou menos, e isso marcou-me muito a experiência, quer dizer, esse período, esse momento na minha vida, e porque o próprio cirurgião no Hospital de Crianças de Boston considerou que tinha sido mesmo um milagre, porque aquele tipo de tumor tinha aparecido, ele conhecia 6 casos nos Estados Unidos até então, e ele dizia que todos eles tinham aparecido nas cavidades mais profundas do cérebro, foram sempre inoperáveis e sempre cancerosos. E aquele era do mesmo tipo, mas estava na superfície do cérebro, ele estava convencido que tinha limpo tudo e que seria benigno, que a gente esperasse pelos resultados do laboratório, mas que tão depressa recebesse que nos comunicava, e comunicou, confirmando que era mesmo isso assim. E ele disse: vocês podem considerar isto um milagre. E tanto assim que eu que levava quase sempre, ou pelo menos acompanhava a minha filha naqueles períodos de avaliação, a reavaliação, para ver como é que ela estava a reagir, e sempre que a gente aparecia à porta do consultório dele, a primeira coisa que ele dizia era "There's my miracle girl". E foi interessante que a minha filha hoje tem
tem negócio seu em Wellness and Fitness, e numa conferência que ela foi aqui há poucos anos, muita gente ligados a esse campo de Wellness and Fitness, e ela no meio daquela gente toda reconheceu esse senhor cirurgião, Dr. Michael Scott, e reconheceu, aproximou-se dele e ele ficou assim, e ela disse: certeza que não me está a conhecer. E disse: estou a conhecer, não esperava ir a te ver. Wow. Tu és my miracle girl. Portanto, marcou verdadeiramente. E eu, que tinha falado muito mal de Nosso Senhor, tinha dito mesmo: afinal tu não existes, não ias fazer uma coisa destas, ou uma prenda daquelas. Eu fiquei mesmo revoltadíssimo. E no dia da operação, eu ia a conduzir o meu carro para Boston, e eu ia sozinho, porque a minha esposa já estava lá no hospital, tinha ficado com a nossa filha, e eu berrei toda a viagem, desde Taunton a Boston: olha que é hoje, se tu me provas... Eu ia mesmo raivoso. Quando o cirurgião disse aquilo no fim, depois de acabar a operação, ia-me caindo tudo aos pés. Eu queria me enterrar. Eu disse: uau! E fiquei atónito, fiquei sem palavras, fiquei assim. E ele disse: vocês esperem pela minha chamada, mas eu estou convencido que a situação é esta. E quando ele chamou, eu chorei mesmo, berrei mesmo. E depois virei para o meu Deus, para o nosso Deus, né? E disse: esta nunca mais eu tenho perdão, mas eu vou fazer tudo quanto eu puder e tudo quanto eu souber daqui para a frente para ti. E depois começou, e foi-se desenrolando, e eu hoje ando por todo o lado, convidado por todo o lado. Esta semana, toda a semana, tenho estado envolvido à noite com coisas. Há 2 semanas cheguei da Califórnia, estive lá a orientar a ajudar a orientar um retiro. Estive já em vários retiros esta quaresma. Quer dizer, agora não me falta serviço, e então musicalmente eu uso sempre a minha viola e uso sempre as minhas canções e cânticos, ou mesmo que não sejam minhas, e para cantar. A música agora virou mais assim. O coral Herança Portuguesa ainda existe, mas claro, agora com a pandemia isto tudo tem sido, não tem sido. O Dionísio deixa-me explorar um bocadinho essa parte pai, que infelizmente, ao partilhar aqui connosco essa sua experiência, foi brigando com Deus a caminho do hospital, veio brigando com Ele de regresso de uma forma diferente. Qual é a mensagem que deixa a muitos pais que nos possam também estar a ver e que de alguma forma também passam por alguma dificuldade, e que eu acho que para quem é pai ou mãe, a pior coisa que nos pode acontecer é alguma coisa acontecer aos nossos filhos. É verdade. E não é fácil, porque cada caso é um caso. E depois a sensibilidade das pessoas é muito típica, é muito única, e o acontecimento também em si também tem implicações muito diferentes. Portanto, cada situação é uma situação. Mas uma coisa que eu aprendi muito pessoalmente para mim foi: tem calma. Estas coisas são da gente, isto é de acontecer à gente, isto faz parte da nossa natureza, de toda esta contingência de viver nestas condições em que vivemos, e estamos sujeitos a estas surpresas que podem ser extremamente dolorosas e negativas e destruidoras até, mas são realistas. A gente tem que ser realistas. Isto é, pensando, mas depois, quando a gente começa a sentir, a situação já é outra. O que é muito importante, e o que foi muito importante, foi precisamente não guardar para dentro, mas falar sobre isto, falar em casa, abertamente, tentar a fazer da experiência uma experiência coletiva, e depois
desabafar também com outras pessoas com quem a gente tenha confiança, porque também ajuda bastante. No fundo, se a gente guarda, todos os nossos preconceitos ficam ali, todas as nossas dúvidas ficam ali, tudo aquilo que é destrutivo fica ali, selado, e vai roendo, e vai moendo aquilo de tal maneira que acaba por ser destruidor, bastante. E há mesmo psicólogos que dizem que quando a gente guarda estas coisas assim, que até fisicamente depois vamos ter consequências desagradáveis em termos de doenças, incluindo cancro, etc. E de modo que não há um conselho para todos. O que há é um desabafo meu, é a minha experiência e aquilo que eu senti durante aquele momento da minha vida. O Dionísio tem a noção, mas talvez não seja de mal recordar que toda a sua vida pessoal e profissional teve impacto em várias pessoas que se cruzaram consigo ao longo da vida. E hoje, preparando um pouco a sua entrevista, recebi também o testemunho de membros da sua família, mas que quiseram de alguma forma também marcar este momento especial dessa entrevista. E provam exatamente isso, o quanto o Dionísio é um exemplo para eles. Por isso, vamos ouvir o que eles têm a dizer. This is my wife, Christina. Hi. Dionísio is my brother-in-law and Christina's brother-in-law through marriage. And what can we say about Dionísio and what he means to us and what he means to our family? I'll let Christina start, as Christina has known Dionísio longer than I have, and she can really speak to what Dionísio means to her and what Dionísio means to this family. So, although Dionísio is my brother-in-law, he's much more than that to me. He's like a father figure. I lived with Dionísio and Judy for a long time, and I have to say that Dionísio, when I think of him, I think of a kind and giving and heartwarming person who just goes out of his way to not only make everyone feel comfortable, but to make everyone feel loved and heard. And he is just a very, very special person to me and to our family. He's been a part of our family for many, many years now, and he has been helpful to us in any way that we can ask of him. He's a very important part of our family, and I know with my husband John, he's been like a mentor to him, and you can certainly speak on that. Dionísio, the best way that I would describe Dionísio would be selfless. I would also say Dionísio is a great example of servant leadership. Dionísio always thinks about others and puts the needs of others first. He has been a great role model in the Portuguese community, especially for many young Portuguese professionals entering careers in education. Dionísio is someone that we can look to who's been a great model. He always puts family in service to others above any needs that he has for himself. And I consider Dionísio to be the patriarch of our family. And I always know that during a time of need, during a crisis, that he has a very calming influence and has a great way of helping people to see the other side of whatever difficulties that we may be experiencing, but also a reminder, always a reminder, to celebrate life and to be thankful for whatever little that you have, and also to be thankful for whatever great gifts you've been fortunate to receive. We love you, Dionísio. Considero, e quando convido os meus filhos, ela é sempre parte da... Eu digo que ela é a minha filha na sombra. Isso aí foi de nossa casa quando se casou com o John. Dionísio, voltando aqui um bocadinho à parte mais religiosa, como é que o Dionísio vê a religião hoje, comparada a uns anos atrás, e um pouco enquadrada na sua formação? Bom, eu tenho a minha maneira de ver, como é natural, todas as pessoas têm, e eu acho que a religião institucional
está em crise. Nós, infelizmente, agarramos-nos muito aos regulamentos, a tudo aquilo que rege as coisas, as leis, e depois ficamos amarrados a isso, e muitas vezes muito disso é resultado de um tempo diferente, de um modo de viver e de pensar e de sentir diferentes, e arrasta-se esses regulamentos por demais, e as pessoas acabam por evoluem noutros campos e nesse acabam por se sentir mal, porque não há progresso suficiente. E progresso não quer dizer profanar ou secularizar, é olhar para a pessoa humana com as lentes que humanamente se vai desenvolvendo noutros campos. E hoje há um manancial tão grande e tão rico de perspectivas, de óticas, que é pena que não se usem também para aplicar às instituições religiosas. A psicologia tem feito progressos enormes. Todas as ciências, mesmo a medicina, a psiquiatria, a antropologia, a sociologia, todas essas ciências, se calhar ainda mais, têm feito progressos tão grandes, tem-se descoberto tantos modos de ver e de apreciar, digamos, o valor das pessoas e das relações interpessoais, das sociedades, e em ligação à pessoa, em ligação às culturas, em ligação à natureza, quer dizer, há um manancial tão grande de informação que tem sido estudada, que tem sido estruturada e que se está a desenvolver, e que é pena que as nossas instituições religiosas teimem em não adotar como princípios de conduta e de como é que se diz, informação para se avançar. Eu estou ligado a uma instituição chamada Igreja Católica, mas não é porque concordo com tudo o que lá está ainda hoje, o que se diz ainda hoje, é porque eu sinto-me confortável, mas estou a fazer todo o possível dentro da minha fraca possibilidade, mas todo o possível para ir vivendo com as pessoas, descobrindo com as pessoas novos caminhos, que não são caminhos que desviem, mas são caminhos que melhoram a caminhada. E é essa a minha postura, digamos, na religião. Postura de uma pessoa inteligente. Pandemia. Não podia deixar de passar esta oportunidade, porque o Dionísio está num estado de reformado, o reformado que nunca para, que tem sempre coisas a fazer, sempre atividades a desenvolver, sempre projetos alinhavados. Como é que foi este período para si? Ainda mais quando nós todos também sabemos que o Dionísio passou por um momento menos bom a nível de saúde. Como é que foi essa experiência? A experiência, no princípio, diz, uau, vamos ficar em casa. E eu estava a pensar que ficar em casa ia ser era fastidioso, né? Mas eu, graças a Deus, tenho uma companheira que me acompanha todas as vezes que eu quero, e só toca para mim quando eu quero, é a minha viola. A minha viola é a minha companheira. Eu quero que ela fale para mim, eu só lhe dou um toquezinho e ela fala. Ela fala. Estamos hoje no domingo da Santíssima Trindade, mas vamos hoje continuar a grande festa do Espírito Santo, e a nossa
petição hoje é esta: vinde ao Espírito Santo de amor. E quem nos mandou este Espírito Santo foi precisamente Jesus, o Filho de Deus. Mandou-nos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sendo ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Depois da ressurreição, ele aparecia aos discípulos e começava sempre por dizer: a paz esteja convosco. 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 E às vezes não é preciso muitas cordas, às vezes não é preciso muitas notas, é aquele som. E, foi a sua companhia. Foi interessante que eu criei bastantes melodias nesta pandemia. E melodias simples, ao ponto que eu às vezes dizia: vocês não considerem isto meu, isto é apenas aquilo que eu chamo arranjo. Ou composição, porque há pessoas que pensam que o compositor é o que cria. Não, o compositor é o que compõe. E então pega nas partes e compõe-nas. E de maneiras diferentes. Aí há a criatividade, mas não foi ele que criou. Não foi ele que criou o som desta e daquela nota, não foi ele que criou o movimento, aquilo já está tudo. Ele compõe, ele arranja, ele faz o arranjo, como a gente faz um arranjo de flores. E quando é que nós vamos ter a oportunidade de publicamente ver o resultado destas composições, destas criações suas? Eu tenho posto isto nos grupos com que tenho trabalhado e mesmo durante a pandemia nunca parei completamente de trabalhar com alguns grupos e mais à distância, às vezes com a coisa que eu gosto menos de ver numa pessoa, que é uma máscara, que a gente falta a parte de expressão facial, faz-nos falta. Faz falta. Estás-te a rir ou estás sério? Estás só com os olhos ou estás-te Tu lavaste os dentes ou não? Estava parte escondida. A parte escondida. Mas quer dizer, eu felizmente tive possibilidades e oportunidades, claro, muito menos do que antes. Agora não, agora já está tudo mais a voltar, digamos, ao normal. Mas foi interessante e, ao fim e ao cabo, não me atormentou tanto como eu pensava que me ia atormentar, porque eu gosto de estar em casa e quando estou envolvido em música, em leitura, em coisas assim, eu passo bem o tempo. É bom estar em casa, mas também é bom estar com os amigos e proporcionar esses momentos que só o Dionísio o sabe fazer. Por isso é que hoje, para finalizar o nosso programa, temos um testemunho de um amigo seu, a quem me deu muito prazer andar a tentar encontrá-lo aqui neste mundo enorme que são os Estados Unidos, mas que é um conterrâneo seu e que eu não poderia deixar de passar este programa sem ouvir a mensagem dele ao seu amigo Dionísio. Meu caro amigo Dionísio, sei que as minhas limitações de expressão e a escassez de tempo que me foi sugerido para te saudar me atraiçoarão para poder manifestar e expressar cabalmente toda a minha amizade, estima e admiração que nos tem mantido ligados durante mais de meio século, desde que nos conhecemos, como alunos contemporâneos do Seminário de Angra, como teu péssimo e talvez um dos teus piores alunos de música e como companheiro da nossa caminhada de imigração nos Estados Unidos. Saímos dos Açores no mesmo dia, no mesmo avião, e ficaste pela costa leste e eu segui viagem até a Califórnia para nos juntarmos aos nossos pais. Sonhamos e demos asas a esses sonhos. Mesmo que as nossas caminhadas nem sempre tenham sido uma estrada retilínea e bem sinalizada, sem pedregulhos e curvas inesperadas. E apesar de percursos de vida bem diferentes,
Nem mesmo esse fato, nem a distância nem o tempo fizeram desvanecer a amizade que nos tem ligado. Hoje e publicamente, mais uma vez, quero manifestar-te o meu agradecimento pelo teu exemplo e princípios de vida. A tua verticalidade, a tua fé e a tua dedicação aos outros são uma fonte de inspiração. Tens sido e continuarás a ser o amigo, o confidente e o farol que aponta a direção a tomar. Uma nesga de esperança num mundo melhor que sempre acalentaste. Mesmo num país que nos recebeu e acabou por ser a nossa segunda pátria, mas que por vezes se vai tornando intolerante, injusto, materialista, manipulador, ganancioso e com profundas clivagens, mantens a firmeza dos teus princípios. Não só para mim, mas para muitos outros que se cruzaram no teu percurso, creio que poderei, sem receio e no plural, expressar a minha mais sincera e profunda gratidão. Desde jovem foste sempre uma referência e foi sempre um orgulho ter-te como amigo. Com a tua criatividade e talento musical, partilhaste a tua mensagem e a alegria de quem canta seus males espanta. Celebraste e brindaste a amizade sempre que nos encontramos. Através deste programa da Márcia, a quem agradeço a oportunidade de saudar efusivamente, desejo desde este sublime Douro vinheteiro, como o apelidou Miguel Torga, no norte de Portugal, onde me encontro de férias, quero desejar-te muita saúde e enviar-te um caloroso, um apertado abraço fraterno, do tamanho deste Atlântico que nos mantém à distância física, mas que a amizade teimosamente persiste em nunca mais deixar arrefecer. Estou sem palavras. Deixem-me chorar. Este é o meu irmão. Este é o meu irmão. Eu estive agora na Califórnia e foi a primeira vez que não o vi. Não o pude ver porque a minha viagem teve que ser muito rápida. Grande homem. Ele é mesmo grande. Tu conheces pessoalmente? Pessoalmente, não. Não, ele é mesmo alto. É do pico. Quando começou a crescer, ficou tão invejoso da montanha que ele queria ser do Quer ser maior do que a montanha. Mas um grande coração, e tu sabes, ele é um grande português na Califórnia. Ele teve uma espécie de editora que publicou vários livros sobre a comunidade portuguesa, as festas do Espírito Santo, vários assuntos, temas assim, e fez um trabalho excelente. Se não tens os livros dele, posso-te-os emprestar para ver. Eu conhecia de nome, de atividade, mas pessoalmente nunca tive a oportunidade de estar com ele. Mas ele, coitado, musicalmente não é dotado. E ele então tem aquele complexo. Mas deu-me muito gozo pedir-lhe e ele esforçou-se, porque está em Portugal, em querer marcar hoje a sua presença através do seu testemunho. Epá, eu nunca esperava vir aqui, eu esperava ter uma conversa contigo, mas era uma conversa simples. Mas isto foi uma conversa simples. Não, mas depois com Os nossos Conta-me são programas simples, pessoais, profissionais, mas também que nos ensinam, em que as pessoas têm a oportunidade de dizer, provavelmente umas às outras, aquilo que a vida não lhes vai permitir dizer de outra forma, e por isso é que fazemos este tipo de programa para a nossa comunidade. E está aberto a todos. Lindo, maravilhoso. Eu não precisava disto ser público, porque eu tenho recebido tanto carinho sempre dos meus filhos, do Tony. O Tony já me tem feito algumas surpresas, até quando eu faço questão de fazer uma festa sempre que faço mais uma década. Comecei nos 40, nos 30 não celebrei, fiquei triste, estou velho, mas aos 40, isso é uma alegria. 50, cheguei aos 50, meio século,
O filho mais velho do meu pai chegou a meio século, 50, não é brincadeira nenhuma, é no 49 mais um. E depois 60, uau, já não esperava. Fiz 70, oh! E agora estou à espera dos 80. Então, temos que preparar a festa para os 80. Por isso, Dionísio, obrigada pela oportunidade, obrigada por essa história e, acima de tudo, obrigada por esse ser extraordinário que o Senhor é e por tudo o que fez e continua a fazer por todos nós. Eu agradeço-te, Márcia, e para mim foi uma alegria ser convidado especificamente por ti, porque também já te conheço mais ou menos o que já tens feito também aqui em tão pouco tempo. E a nossa comunidade também está enriquecida com a tua presença, com a tua atividade, com a tua iniciativa, com a tua energia, com a tua dedicação. A minha energia. Bastante. Obrigada. E contigo também quero saudar o teu marido, o Daniel, e também os teus filhos, evidentemente. Obrigada. Muita sorte e sempre para a frente. Há um amigo nosso aí do Norte, que já há muito tempo não sei dele, por acaso, o Adalino Cabral, que diz assim, sempre para a frente, sempre para a frente.